e vamos para o nosso tema, que seria aí os transportes, tá? Importante entendermos um pouco esse assunto aí, e você daqui a pouquinho vai perceber por que que nós vamos falar sobre transportes, tá bom? Legal. Antes de nós falarmos, então, sobre os transportes, eu queria retomar sobre essa questão aqui, ó, que você está vendo na tela do seu computador, que seria aí o setor terciário da economia, né? Para você mais ou menos ficar antenado e entender o que está acontecendo, o que eu queria falar para você? Se você pensar em tudo que nós já estudamos nesse ano letivo, você vai ver que no início do ano lá atrás, nós vimos o final de demografia. Depois nós vimos urbanização, vimos o setor primário, agropecuária, vimos o setor secundário, as indústrias, e vamos entrar no setor terciário. Setor terciário seriam aquelas atividades que prestam serviços, entre elas os transportes, o comércio, o turismo, né? São essas atividades que nós vamos passar a trabalhar agora, tá? Então, já que você entendeu, né, o objetivo, então, do setor terciário aqui aparecendo agora, eu tenho um gráfico aqui que aparece na sua apostila, tá? Você que está participando comigo aí, se quiser puxar lá no plural ou abrir sua apostila, eu estou na página número 475 da apostila 6, a aula é a aula número 31, tá? Então, esse gráfico você tem lá, já na página número 475, e você vê a evolução da participação do setor terciário na economia do Brasil, se você for considerar o produto interno bruto, tá? Então, se você pegar hoje e mais recentemente, como estaria aí as atividades distribuídas por setores, né? 67% de setor terciário, os serviços, transporte, comércio, turismo, né, entre outras atividades aí, 23% a indústria, tá? E 9% a agropecuária, tá bom? Então, é importante entender o que, que nós vamos estudar a partir de agora. Ficou para trás o setor primário, ficou para trás o setor secundário, tá? E agora nós vamos para o setor terciário, tá? Então, vamos pensar um pouquinho aqui sobre os meios de transportes, tá? Então, a ideia é nós estudarmos dentro do setor terciário os transportes. Quais são os transportes que nós temos aí para serem estudados? Primeiro, nós temos os transportes terrestres. Os transportes terrestres podem ser divididos entre transporte ferroviário, tá vendo o trenzinho aqui, ó, tá? Nós temos o transporte rodoviário, tá vendo aqui, ó, né? A imagenzinha mostra isso para você. E nós podemos ter também aqui o transporte dutoviário, tá? Através dos dutos, você transporta gás, petróleo, minério, tudo vai depender aí, tá? Nós temos também o transporte aquaviário. O aquaviário pode ser dividido entre transporte marítimo internacional, que é esse que você vê do navio, pode ser o transporte de cabotagem, que é feito entre portos num país, então, transporte de navio entre Santos e Paranaguá é cabotagem. E transporte hidroviário, esse é o lacustre, ele pode ser feito em rios ou em lagos. E por último, nós temos aqui o transporte aeroviário, que é o feito através de aviões, tá bom? Legal. O que você tem que entender? A escolha e a opção dos meios de transporte num país que vai estabelecer a matriz de transportes tem que levar em consideração alguns elementos que envolvem custo-benefício. Aqui eu tenho, então, um gráfico X e Y que mostra para você o tempo e o custo dos meios de transporte. Então, né, o tempo no hidroviário, ele é longo, né, o dutoviário é longo, demorado, mas veja que o custo é menor. Então, normalmente, para determinados produtos, minérios, né, alguns produtos aí, você acaba usando esses meios de transporte, principalmente o ferroviário e hidroviário, é o que tem o melhor custo-benefício. Já transporte rodoviário e transporte aeroviário, o custo é maior, é mais caro, né? Então, para regiões inóspitas, produtos aí que tem alto valor agregado, o mais importante é o aeroviário. Rodoviário é um meio de transporte indicado para distâncias de no máximo até 100 quilômetros, tá? Então é importante você entender isso para entender a matriz de transportes a nível de mundo. Peguemos, por exemplo, a Rússia, um país de grande dimensão territorial. O que eles mais usam lá de transporte é o ferroviário, tá vendo? Ó, 81%.
Canadá, ó, forte peso do ferroviário e do aquaviário, tá vendo? Ó? Austrália, bastante forte aqui a presença do ferroviário. Estados Unidos está bem distribuidinho, tá vendo? Ó, né? Agora, países acabam optando pelo rodoviário, ó. Então, pega a China aqui, ó, né? 50%, Brasil, 58%. Um meio de transporte que é indicado até 100 quilômetros e que você corta um país com mais de 3, 4 mil quilômetros de distância longitudinal e latitudinal. Um erro. Sardinha, porque se opta muitas vezes por esse meio de transporte. Entre os meios de transportes que eu citei para você, o que é mais rápido a instalação de via é o rodoviário. E também depende de questões políticas e de influência de grandes empresas transnacionais, tá? Então, Brasil e China, Austrália também, acho que é assim, né? Acabam optando por um meio de transporte um pouco mais caro, tá? Bom, vamos ver a matriz de transporte no Brasil, né? Então, não é segredo para você aí que 60% do nosso transporte é rodoviário, um meio de transporte super caro. Por conta de vários fatores, tá, pessoal? O caminhão é caro, o pneu é caro, o combustível é caro, manutenção das vias é caro, né? Então, politicamente, os países acabam adotando isso aí por influências e por aí vai. E pela opção também da implantação de via rápida. Então, 20% de ferroviário, 13% de aquaviário, 4% de dutoviário e 0,4% de aeroviário, ok? Vamos ver cada um deles agora aí. Ferroviarismo no Brasil, né, teve um predomínio auge lá no período do café, até no início do século XX, a partir dos anos 50, então, com o JK, principalmente com Juscelino Kubitschek, quando, do ponto de vista industrial, ele faz a abertura para a entrada das grandes montadoras de automóveis, naquela, né, segunda etapa, a primeira grande abertura, aí o rodoviarismo começa a ganhar, perder espaço, tá? A princípio, as redes de transporte ferroviário no Brasil eram estatais, né? É uma sociedade anônima ali entre capital privado e governo, era a Rede Ferroviária Federal, sociedade anônima, né? Algumas regiões do Brasil tinham aí as suas ferrovias, como a Ferrovia Paulista e tal, mas aí, a partir dos anos de 1984 e os anos 90, nós vamos ter aí, paulatinamente, no setor de transportes do Brasil, as privatizações de vias em empresas estatais, tá? Então, é importante entendermos isso. Aqui você tem um mapa que mostra as principais ferrovias no Brasil, seja no Nordeste, seja na região Sudeste, região Sul. Aqui entra também o transporte metroviário em grandes capitais, como São Paulo, por exemplo, tá? E é uns projetos aqui, né, que você tem aí de implantação de vias ferroviárias no Brasil. Professor, qual que é o melhor transporte para o Brasil? Seria o hidroviário ou o rodoviário. A ideia era que você fomentasse isso, mas por questões políticas e de influências de empresas aí, de montagem de caminhões e automóveis, nós temos aí esse quadro que deve ser revertido, falta vontade política, né, para isso acontecer. Vamos falar do rodoviarismo, então. Rodoviarismo no Brasil começa, então, a se proliferar a partir do governo de JK, como eu disse para vocês, tá? Juscelino Kubitschek, e de lá para cá, então, as rodovias, o rodoviarismo, elas são implantadas no Brasil. Então, hoje, grande parte do transporte no Brasil é feito pelo transporte rodoviário em cima de caminhões, tá? É importante estar atento com relação a isso aí. É importante nós estabelecermos aí que de 100% das nossas rodovias, apenas uma fração de 10 ou 12% é asfaltada, tá? Quem controla essas vias a nível de Brasil é o governo, tá? Você tem vias federais, vias estaduais, e onde as que você vai ter melhor capacidade de mobilidade e tráfego, elas vão ser privatizadas, tá? Então, é importante estarmos atentos com relação a isso. Aqui eu tenho as principais rodovias federais no Brasil, as radiais, que cortam, né, o Brasil, a BR-010, 020, saindo inclusive a partir de Brasília.
né, as longitudinais, né, essas que você observa no sentido longitudinal, então, BR-153, 163, 174, a BR-101 e 116, essa aqui é importante lá para o processo industrial, expliquei para vocês, que articula Porto Alegre, Itajaí, a região de Curitiba com São Paulo, tá? Essa aqui, a 101, vai daqui até a região Nordeste, lá em Natal, né? Aí temos as transversais, BR-230, 251, tal. E temos as diagonais, né? O mais importante aí é a BR-050, que emenda 364, 319 e 307. Essas aqui são estradas naquela região mais inóspita do Brasil, tá? Vamos falar sobre transporte aquaviário no Brasil, né? Eu não preciso dizer para você a importância do transporte marítimo internacional no Brasil, que vem desde o século XVI, mas o transporte de cabotagem também é importante. Temos um litoral de aproximadamente 7.300 quilômetros. O hidroviário também é importante, né? Temos a hidrovia do Rio Madeira com o Rio Amazonas, a hidrovia do Rio Paraguai, a hidrovia Tietê-Paraná, por onde é escoado parte da produção agropecuária e industrial do Brasil, tá? Mas, sem sombra de dúvidas, o mais importante para exportação seria aqui o transporte marítimo internacional, feito por alguns portos, como Santos, Vitória, Tubarão, lá no Rio de Janeiro, e por aí vai. O mapa mostra isso para vocês, desde o Rio, do Rio Grande, Porto Alegre, Itajaí, São Francisco, Antonina, né, o Porto de Paranaguá, Santos, Sepetiba, o Rio de Janeiro, Vitória, lá tem o Porto de Tubarão, Ilhéus, Salvador, em Sergipe, o de Suape, cai bastante no vestibular esse aqui, né, em Fortaleza, o de Itaqui, que escoa a produção da Serra dos Carajás, Belém, e a região de Manaus aqui, que escoa a produção da Zona Franca de Manaus, tá? Vamos falar um pouquinho sobre transporte fluvial no Brasil, né? Então, eu falei para você da hidrovia do Paraguai, Madeira, Amazonas, Tietê, e aqui a região, né, da Lagoa dos Patos e Mirim. Os dados mostram para você a evolução, importância dessas vias interiores, as porcentagens, né, evolução das regiões hidrográficas no contexto aí do transporte, e as principais mercadorias transportadas nessas regiões, né? Então, são commodities, né, pessoal? Bauxita, soja, petróleo, containers, né, em alguns lugares aí, produtos químicos, container naquela caixa onde você coloca os produtos dentro, tá? Então, aqui os exemplos das hidrovias a nível de Brasil, tá bom? Então, dando sequência, vamos falar sobre o transporte aeroviário no Brasil. O transporte aeroviário, você viu, que é bem caro, então ele é utilizado para transporte de pessoas, transporte de carga é bem reduzido, só para regiões inóspitas, ou transporte de produtos com alto valor agregado, tá? No Brasil, nós temos 32 terminais, então, vários aeroportos, quem controla isso no Brasil é a Agência Nacional de Aviação Civil, e os aeroportos é conduzido por uma empresa lá, me falha a memória aqui, vai ser Infraero, que vai conduzir os aeroportos, né, e a ideia é privatizá-los também, assim como nos portos, tá, existe um grande interesse de privatização dos portos. No aeroporto de Brasília, Confins, né, Viracopos, GRU, lá em São Paulo, Congonhas, Galeão, Santos Dumont, né, Afonso Pena aqui no Paraná, enfim, né, Luiz Eduardo Magalhães. Então, o Brasil se vale bastante desse transporte de passageiros aí, né? Esse setor foi fomentado aí na época do governo de Fernando Henrique Cardoso e também com o governo de Lula, quando você teve o fomento do turismo interno, e hoje passa por crise aí, porque diminuiu bastante o número de passageiros por questões de crises econômicas, tá? É importante entender um pouco aí essa questão. Dutoviarismo no Brasil é por onde você tem os dutos, né? Por ele você tem o transporte de gás natural, álcool, etanol, e no Brasil, sem sombra de dúvidas, o transporte dutoviário, ele é marcado principalmente pelo gasoduto Brasil-Bolívia, que traz o gás natural lá da Bolívia, de Santa Cruz de la Serra, passa por Curitiba e vai até Porto Alegre,
E aí você tem um estudo aí, né, de exploração, de ligação de dutos com a Venezuela, e aí ampliação do uso de gás natural e articulação disso com gasodutos no litoral do Nordeste, tá? Então, é importante entendermos isso aí, tá? Então, é importante nós estarmos atentos aí com a questão do gasoduto Brasil-Bolívia, tá bom? Aqui nós finalizamos essa parte teórica, espero que você tenha compreendido o assunto, sucesso e até a próxima.